Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Desejo que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para conhecermos, meditarmos e sentirmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento e nosso coração ao nosso querido Mestre Jesus e vamos lhe agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre os seus ensinamentos. Deixem vir à sua mente a imagem do querido Mestre Jesus. Mestre querido, pedimos humildemente que derrame sobre nossas mentes e nossos corações o bálsamo do seu amor, da sua paz, da sua serenidade, da sua sabedoria. Vamos também agradecer a presença dos bons espíritos que aqui se encontram. Vamos pedir para que eles nos ajudem a vivenciar as reflexões ou os estudos que iremos realizar nesta manhã. Vamos pedir para que eles me ajudem a transmitir para vocês com clareza o Evangelho desta manhã. Como vocês sabem, eu gosto também de trazer uma prece lá do capítulo 28. Hoje é a prece número 13, pelos anjos guardiões e espíritos protetores. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me acompanham venham em meu nome quando estiver em sofrimento, e me amparem se eu vacilar. Faça, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova de sua misericórdia. Faça, enfim, com que eu encontre nos bons espíritos a força que me falta para enfrentar as provas da vida, a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja. Viva Jesus. Bem-aventurado o pobre de espírito, pois é dele o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vocês já sabem que eu gosto de começar com perguntas, então a pergunta que eu inicio hoje é: vocês já pararam para compreender a profunda definição desta frase? É uma frase pequena, mas com um significado enorme. Então, para nos ajudar a compreender melhor a mesma, que tal substituirmos algumas palavras? A palavra bem-aventurados pode muito bem ser traduzida por felizes, pois o bem-aventurado é uma pessoa feliz. Então, nesse momento, a frase fica assim: feliz é o pobre de espírito, pois é dele o reino dos céus. E a palavra pobre de espírito, como podemos substituí-la? Quando pensamos nessa palavra, nos vem à mente uma pessoa com pouco conhecimento, pobre economicamente, com pouca inteligência. Ou seja, o popular dá uma conotação totalmente contrária à expressão trazida por Jesus. Pobre de espírito é uma pessoa que tem um comportamento humilde. E mesmo trocando a palavra por humilde, precisamos tomar cuidado, porque senão ficamos muito focados no aspecto exterior. Ficamos focados na conotação popular da pobreza. Então, nesse momento, a frase está assim: feliz é o humilde, pois é dele o reino dos céus. E vejam que há um imperativo: é dele o reino dos céus. E essa palavra, reino dos céus, como substituir? Quando a gente pensa
no reino dos céus, a gente pensa num espaço geográfico. Mas quando Jesus fala reino dos céus, ele se refere a um estado moral. O grande reinado é o estado da consciência do indivíduo. É certeza instantânea de que algumas atitudes são certas ou são erradas. Então, ao invés de falarmos bem-aventurado o pobre de espírito, pois é dele o reino dos céus, podemos também falar feliz é o humilde, pois é moralmente consciente. Então, entendam que é isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre humildade e como ela está diretamente conectada ao grau da nossa consciência moral. E mais uma vez, sempre fazendo perguntas, já que a gente vai falar de humildade, afinal, o que é humildade? Segundo o dicionário, humildade vem do latim humilitas e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. O humilde admite a realidade das suas limitações e é tranquilo com o que é. O humilde não se considera superior a ninguém. E nós sabemos que o oposto do humilde é o orgulhoso, ou seja, é aquele que se julga dono da verdade. Vamos ver o que o Espírito Lacordare nos diz lá no item 11 do Evangelho, que fala sobre o orgulho e a humildade. Ele diz o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudar e conduz ao bem. A nossa reflexão dessa manhã vai ser baseada nessa frase. Vamos refletir por que essa humildade é uma virtude esquecida. Por que nós não conseguimos seguir os exemplos, os grandes exemplos que nos foram dados? Vamos refletir como a humildade é importante para praticar a caridade, e como ela nos conduz ao bem. Para nos ajudar um pouquinho melhor a entender por que a humildade é essa virtude desconhecida, eu vou trazer aqui a questão 793 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Eis a resposta: pelo desenvolvimento moral. Vocês acreditam que estão muito adiantados porque fizeram grandes descobertas, invenções maravilhosas e porque estão residindo e vestindo-se melhor do que os selvagens. Mas vocês não têm o direito de se dizerem civilizados, enquanto não tiverem banido da sociedade os vícios que a desonram, e enquanto não viverem como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, serão apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Esse texto é um puxão de orelha em nós, pois o que Kardec está nos dizendo é que do ponto de vista espiritual, nós não podemos nos considerar uma civilização. Somos apenas povos esclarecidos. Por quê? Porque ainda não somos moralmente desenvolvidos. Kardec deixa claro que o povo mais civilizado será aquele onde encontramos menos orgulho, menos egoísmo. Ou seja, a humildade é a condição para a melhoria das nossas relações interpessoais.
Kardec destaca também que esse povo civilizado é aquele que pratica a caridade cristã, ou seja, que pratica a fraternidade. E já que estamos falando de fraternidade, eu vou trazer aqui pequenas frases que estão lá no livro Obras Póstumas, que nos ajudam a entender como o orgulho nos afasta das pessoas, comparando atitudes orgulhosas e atitudes fraternas. Uma pessoa orgulhosa fala assim: eu quero o melhor para mim. Uma pessoa humilde e fraterna fala: eu quero o melhor para todas as pessoas. Uma pessoa orgulhosa, ela quer a autopromoção. Uma pessoa humilde e fraterna quer a promoção de todas as pessoas. Uma pessoa orgulhosa exalta a sua personalidade. O humilde e fraterno quer o bem ao próximo. E como eu sempre gosto de trazer histórias para reforçar, que tal uma história humilde e fraterna relacionada de uma pessoa que quer bem ao próximo? A história é narrada no livro de José Carlos de Luca, no livro dele que se chama Simplesmente Francisco. Ele narra que em uma das suas peregrinações pela cidade, Francisco de Assis vai batendo de porta em porta, solicitando doações. Porém, quase ninguém atendia o seu chamado. Numa dessas casas, o proprietário resolve abrir a janela e rispidamente pergunta o que o Francisco queria. Francisco responde: uma esmola, pelo amor de Deus, disse, e com as mãos ali estendidas em forma de súplica. Esse homem, irritado, diz ao Francisco que ele era um louco e cospe-lhe fortemente nas mãos. Francisco, naquele momento, recorda do sofrimento de Jesus e sente uma paz inimaginável no seu espírito. E ele mansamente fala para o dono do imóvel: o que o senhor acaba de me dar, reconheço que mereço totalmente. Entretanto, para os pobres, o senhor tem alguma coisa? Essa resposta humilde do Francisco deixou o homem mudo e confuso por alguns instantes. O silêncio se fez eloquente. O dono da casa estava envergonhado de si mesmo e começa a pensar: não, Francisco não pode ser considerado louco, porque louco é furioso, e naquele momento o furioso tinha sido ele. Em alguns segundos, esse homem volta à porta, constrangido, trazendo alguns pães e entrega a Francisco dizendo: é pouco diante do meu erro, mas é o que eu tenho. E Francisco responde: é só o que Deus lhe pede, meu irmão. Deus haverá de abençoá-lo, pois ele se alegra quando socorremos nossos irmãos necessitados. E Francisco segue adiante ali na sua devoção, no seu apoio aos pobres, e segue cantando e feliz pelas ruas da cidade. É uma história que toca nossos corações e ela nos ajuda a lembrar o que está ali escrito também no item 11 do Vão Evangelho, que fala o seguinte: suportar com coragem e resignação as humilhações dos homens é possuir humildade. Mas vocês podem me perguntar por que eu estou falando tudo isso, por que é importante falar sobre orgulho e humildade. Então eu vou trazer aqui pequenos trechos lá do capítulo 18 da Gênese, o capítulo que fala: os tempos são chegados. É um capítulo muito importante, recomendo a todos ler quando tiverem oportunidade. Lá no capítulo 18, no item 18, fala o seguinte: o progresso intelectual ocorrido até nossos dias nas mais vastas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas só ele é impotente para regenerá-la,
tanto que o homem será dominado pelo orgulho e egoísmo. Utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. É porque ele os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de os destruir. Mais adiante, no item 20, fala o seguinte: um tal estado de coisas supõe uma troca radical no sentimento das massas, um progresso geral que só poderia ocorrer saindo-se do ciclo de ideias que fomentam um egoísmo. Nós sabemos que nós vivemos numa época de transição planetária. Estamos migrando de um mundo de prova e expiações para um mundo de regeneração. O progresso intelectual, ou seja, a inteligência que nós temos, é necessária para o nosso desenvolvimento, mas ela por si só não é capaz de ajudar a realizar essa transição. Porque a transição não vai acontecer sem a nossa participação. Então, para que possamos de fato efetuar essa transição, precisamos compreender o que os Espíritos nos disseram. Eles nos disseram que não é pela inteligência que ela vai acontecer, mas pela mudança de sentimentos. E aí pode surgir uma pergunta de vocês: como estabelecer esse sentimento de fraternidade quando nós ainda somos orgulhosos e egoístas? Como vamos fazer essa mudança de sentimento? A resposta está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Uma pergunta que eu acredito que a maioria já sabe. Decore essa pergunta maravilhosa, que nos lembra que o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal é conhecendo-se a si mesmo. Então, eu vou propor aqui um pequeno exercício de autoconhecimento. Que tal? Porque nós temos facilidade em identificar o orgulho no outro. Mas será que identificamos em nós? Então eu vou pedir para que vocês acionem a sua consciência e digam para vocês mesmos, não precisa colocar no chat, é para vocês, para cada um de nós. Digam para vocês mesmos, de 0 a 10, o quanto você é orgulhoso nessas perguntas que farei. Vamos lá então. Primeira pergunta. Quando você conversa com as pessoas, você está realmente ouvindo? Porque nossa vida é feita de relações e elas sempre geram conflito. Será que quando a gente entra numa conversa, a gente fica ali só escutando, mas não estamos ouvindo? Porque dentro de nós não existe espaço para ouvir? Porque dentro de nós já existe uma ideia pré-concebida e nós não damos espaço para ouvir ao outro? Isso é orgulho. Segunda pergunta. Você culpa o outro quando tem um conflito? É muito importante entender que em todo conflito há uma responsabilidade dividida. Será que você é aquele que aponta o dedo e culpa o outro? Ou será que você é aquele que já começa a pensar: qual será que foi a minha contribuição nesse conflito? Devemos lembrar que nós não somos isentos de culpa. Se eu não posso mudar o outro, eu posso ao menos modificar a mim mesmo. Se eu estou culpando o outro, estamos numa posição de orgulho. Terceira pergunta. Qual é a sua capacidade de receber uma crítica sem ficar profundamente irritado? Será que a gente não se frustra? Não se decepciona quando recebe um feedback? Sim, nós nos frustramos. Precisamos entender que a crítica é um instrumento precioso para a nossa transformação, mas a gente se sente diminuído e se irrita. Isso é orgulho. Quarta pergunta.
Você é perfeccionista? A gente tem muita dificuldade de abraçar e aceitar o imperfeito em nós, não temos? Isso é orgulho. Quinta pergunta. Você é impaciente e se irrita facilmente? A gente se irrita facilmente, não é mesmo? Vou usar aqui o clássico exemplo do trânsito, porque se estamos no trânsito e estamos com pressa, a gente buzina. Se estamos no trânsito e o outro está com pressa, a gente xinga. Isso é orgulho. Tá bom, né, gente? Já chega, já fiz muita pergunta para testar aqui o nosso orgulhômetro. Por que essas perguntas? Porque todo o trabalho de transformação, de autoconhecimento, de entendermos de quão orgulhosos nós somos, tem que passar por essa análise. O que essas perguntas nos ajudam a entender? Que o orgulho se manifesta naquelas pessoas que têm reduzida a capacidade de considerar a vida sobre qualquer outro aspecto que não seja o seu. Olham a vida e acham que o seu ponto de vista é o correto e que não existe nenhum outro ponto de vista que seja aceitável. Vou trazer aqui agora um diálogo que, pelo que eu estudei, é verídico e aconteceu em outubro de 1995. Esse diálogo vai ajudar a gente a entender essas perguntas sobre o orgulho. O mesmo acontece entre um navio da Marinha Americana e autoridades costeiras do Canadá. Os americanos começam educadamente falando: favor alterar o curso 15 graus para o norte para evitar colisão com nossa embarcação. Os canadenses respondem prontamente: recomendo mudar o seu curso 15 graus para o sul. O capitão americano irritou-se e fala: aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o seu curso. O canadense insistiu: não, mude o seu. A situação foi se agravando. O capitão americano berrou ao microfone: este é o porta-aviões USS Lincoln, segundo maior navio da frota americana. Estamos acompanhados de 3 fragatas e numerosos navios de suporte. Eu exijo que mudem seu curso, ou então tomaremos contramedidas. O canadense simplesmente respondeu: aqui é um farol, câmbio. Às vezes a nossa arrogância nos faz cegos, não é mesmo? Quantas vezes criticamos a ação dos outros? Quantas vezes exigimos mudança de comportamento nas pessoas que vivem perto de nós, quando na verdade somos nós que devemos mudar o nosso rumo? Vou parar aqui algum minutinho para ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu só encontrar aqui. Tem uma aqui. Só um minutinho, que eu sempre apanho um pouquinho aqui das mensagens. Encontrei uma aqui da Nádia. Deus Pai, o espelho das almas simples. Deus pode ser visto sempre. Você é capaz de ver a sua essência. Você busca Deus em todas as coisas. Deus existe dentro de todas as coisas, longe e perto. A alma é comum para tudo. Ela é totalmente doadora, ela é infinita. Ela nada pede, ela não tem carência. A Trindade Divina está no seu coração. O amor não tem limite. É isso mesmo, Nájila, muito obrigada. A gente já vai falar um pouquinho dessa conexão com Deus. Agradeço a sua mensagem. Mas vamos lá, vamos continuar então. Você já parou para pensar quais são as origens do orgulho? O orgulho é uma capa que nós colocamos quando vivenciamos dores profundas. Essa capa é para nos proteger dessas dores, nos proteger de nós mesmos. E por que nós queremos nos proteger? Vou lembrar aqui a definição de humildade que eu trouxe lá no começo, que ela fala que o humilde admite a realidade das suas limitações e é tranquilo
com o que é. O orgulhoso não é tranquilo com o que ele é, e ele se protege com essa capa. Por quê? Porque ele tem medo de mostrar a sua vulnerabilidade. É importante entender que todos nós temos um lado de vulnerabilidade. A maioria de nós, quando entra nessa área, sente dor, sente um desconforto. Querem ver alguns exemplos que, às vezes, quando falamos, nos sentimos desconfortáveis? Eu não sou magro o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou extrovertida o suficiente, eu não sou interessante o suficiente. São frases que geram dor. É importante lembrar que estamos programados para a conexão. Nosso propósito é essa conexão, essa troca, essa relação. Para que a conexão seja real, eu preciso ter essa capacidade de falar, eu preciso ter essa capacidade de, sim, ser quem eu sou, com os meus traumas, as minhas dores. Por que isso é tão doloroso? A resposta é simples. Porque falta auto-amor, falta compaixão da minha humanidade. O que eu vou falar aqui é muito importante. A gente quer ser perfeito antes de ser humano. E esse querer que causa esse orgulho, que causa a gente querer colocar essa capa. Isso é fruto do orgulho. Então, como nós vamos superar o orgulho? A superação do orgulho está na observação dos nossos comportamentos competitivos. Quando a gente não tem autoestima, a gente fica mendigando atenção. Queremos ser o centro das atenções. A gente fica mendigando atenção mesmo daqueles que não querem estar com a gente. A pergunta que a gente deveria fazer é: por que será que nós queremos ser o centro das atenções? Entendam o seguinte: esse exercício do auto-amor é onde a humildade se manifesta. Vou repetir a palavra: auto-amor. É aí que a humildade se manifesta. Eu estou feliz com aquilo que eu conquistei. O que eu preciso fazer é me amar e ter fé que com esforço e tempo, sim, eu vou evoluir mais e mais. Eu trouxe aqui uma frase do escritor Marlon Haycon, que fala o seguinte: a humildade acontece quando o ego, a persona, vive o equilíbrio entre a pequenez que lhe define e a divindade que lhe é possível. Eu sou pequeno, sim, porque eu não sou nada comparado a esse universo, mas eu sou divino. A gente entende que apesar das nossas imperfeições, nós somos seres perfectíveis. Vou reforçar aquilo que Ricardo disse na semana passada, que todos nós temos o potencial de sermos Cristo. Ele até brincou, vai demorar alguns anos, sim, alguns milênios, vai demorar. Mas Deus gravou a lei, a sua lei na nossa consciência. Deus nos ama, sempre, independentemente de onde estamos. Nós somos dignos do seu amor. Essa está conectado ao que a Nájila disse. Então entendam o seguinte: a humildade vai se manifestar como resultado final de todo esse processo de auto-amor. Mas ainda você pode vir e me perguntar: como que eu faço isso? A resposta é simples. É através da abnegação. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre a abnegação. Ele diz o seguinte: a abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É lindo, né? Aqui é importante a gente lembrar que humildade sempre anda de mão dada com caridade. Se eu faço bem para o próximo, eu sou humilde.
Caridade e humildade, essas são as virtudes que resumem toda a moral de Jesus. Então, que tal começarmos a fazer pequenos exercícios de abnegação? Quais exercícios são esses? Que tal a gente se esforçar para ter paciência quando a gente acha que não tem paciência? Que tal a gente tentar doar o nosso tempo quando a gente acha que não tem tempo para doar? Que tal a gente tentar doar algo que parece nos faltar, mas que a gente encontra quando procura os recursos dentro de nós? Porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quando damos aquilo que achamos que não temos, é que vamos descobrir que temos dentro de nós esse potencial. Um potencial esperando para ser desenvolvido. Temos uma capacidade infinita de virtudes. Temos Deus em nós. Então, através da abnegação, nós iremos descobrir esse amor que existe dentro de nós e passaremos a olhar para o nosso irmão com o mesmo amor e aprenderemos a compreendê-lo, a abraçá-lo. Pare para pensar em todas as pessoas que você conhece, pessoas que são caracterizadas por uma vida de humildade e abnegação, uma vida em doação em favor do próximo. Elas doam aquilo que não têm. Eu trouxe uma história de Francisco de Assis, então eu vou trazer agora uma pequena história de Bezerra de Menezes, um médico que sempre se empenhou em amenizar a dor do próximo. Vou narrar aqui pra gente a história de desencarne de Bezerra de Menezes, porque quando ele desencarnou, uma grande assembleia se formou para recebê-lo, uma assembleia para agradecer por tudo que ele já havia feito. E de repente, do alto, uma estrela luminosa se apresenta. Era Celina, a enviada de Maria, que chega e lê a sua mensagem, promovendo Bezerra de Menezes a uma tarefa maior numa esfera ainda mais alta. Bezerra de Menezes chora e ajoelha, agradecendo entre lágrimas. Porém, ele suplica para ficar no seu humilde posto, junto à terra, a fim de continuar atendendo os seus irmãos. Celina volta às esferas elevadas e se dirige a Maria, submetendo ali o pedido do servo agradecido. Pouco tempo depois, ela volta com a resposta de Maria, mãe de Jesus, que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse e sempre sob suas bênçãos. É uma linda história de abnegação e humanidade de Bezerra de Menezes, não é mesmo? Vou parar mais um minutinho aqui para a gente ver se tem mais alguma mensagem. Essa aqui. Tem uma da Júlia. Quanto mais descortina e os conhecimentos da doutrina espírita, mais percebo quanto preciso mudar meu rumo. Todos nós precisamos, todos nós estamos aprendendo, Júlia. Leonilda, os humildes serão exaltados. É isso mesmo. Obrigada, mãe. Kátia, não podemos confundir auto-amor com prepotência ou narcisismo. Falou tudo, Kátia. Não podemos mesmo. A Cristiane. A pandemia e outras questões me obrigam a olhar para dentro, de uma forma que eu, na verdade, não queria. Em certa fase, me senti tão vulnerável que só consegui sair do casaco na rua. Desculpa. Em certa fase, me senti tão vulnerável que só consegui sair de casaco na rua. Foi muito desconfortável, mas libertador. Agora saio sem casaco. Sim, a pandemia está dentro desse processo, né, de transformação que estamos falando. Os tempos são chegados. Esse é o convite. Esse é o convite para realizarmos essa transformação dos nossos sentimentos. A Lunalva trouxe aqui também uma mensagem.
Sua mensagem nos inspira a pedir em nossas orações que encontremos a nossa justa medida e não as ilusões do que gostaríamos de ser. Sua justa medida nos acalma, nos inspira a seguir passo a passo na reforma íntima. Exatamente. É essa a mensagem, para que a gente pratique esse auto-amor, a gente se aceite como nós somos. A gente às vezes fala que temos temos o ser, o ideal, o idealizado. O objetivo é se conecte com o seu ser, aquele que você é. Esse é o humilde, que aceita quem ele é, compreende as suas fraquezas. E a partir do momento que você aceita, compreende quem você é aí que surge essa vontade de você começar a fazer esses pequenos passos de transformação. Esse é o caminho. Muito obrigada, Lunalva. Então vamos continuar aqui. Lacordaire, lá também no item 11, ele fala o seguinte, que o Cristo nos deixou sua doutrina e nos deixou o exemplo de todas as virtudes. Então vamos agora a alguns ensinamentos que ele nos trouxe. Emmanuel, lá na pergunta 303 do livro Consolador, faz a seguinte pergunta. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Eis a resposta. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas. E vejam que ele complementa na pergunta 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Eis a resposta. Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando, ainda uma vez, que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Então, para complementar ainda mais, lá no livro Religião dos Espíritos, Chico e Emmanuel trouxeram lá no capítulo 17 um título que se chama Jesus e Humildade, que são vários exemplos de humildade de Jesus. Então vamos lá, vamos refletir sobre esse texto tão lindo e tão profundo. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia ele permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos. Mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes que mandava decepar a cabeça dos recém-nascidos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé de doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa e demanda de remota província a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pelas forças da sombra. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docentemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar seus discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir, ele mesmo, em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio, esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia da luta,
entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, a penas soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do Evangelho. Mas buscou-o, em pessoa, às portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho, as bênçãos do céu. Essas duas perguntas do Consolador e esse texto do livro A Religião dos Espíritos nos reforçam como é uma grande virtude a humildade. A pessoa humilde, ela é ouvida da própria luz para ajudar o próximo, ela sacrifica a si própria para que o próximo encontre o seu caminho, encontre as bênçãos dos céus. Esse sacrificar a si próprio é o que nós estamos falando dessa abnegação, esses pequenos convites que estamos fazendo. Jesus, em vários ensinamentos, exaltou a humildade, a caridade, a fraternidade. Lindo os seus exemplos. Já estamos chegando na parte final e eu trouxe aqui mais uma história. Eu trouxe de Francisco de Assis Bezerra e eu não posso terminar sem trazer uma história do Chico Xavier, né? Então vamos lá. A história se chama A Fantástica História de Jorge e ela é contada por Adelino da Silveira. Adelino conta que conhecia muitas pessoas em Uberaba e descreve o dia que conheceu o Jorge pela primeira vez. O viu na fila, quase interminável, que se formava para a despedida ou para uma última palavrinha ali com Chico Xavier. Ele chamou a atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com os passos cansados, fisionomia abatida. Seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médico. Ele tinha os trajes pobres, estava descalço, os pés estavam rachados, que mostravam que raramente tinha conhecido um par de sapatos. A pele era escura, os cabelos enrolados, no lábio uma ferida. Adelino conta que Jorge deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida, porque quando se aproximava, o seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exaltava um odor desagradável. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximavam, todos tinham pressa de lhe dar algum trocado, para que ele fosse comprar uma pipoca, um refrigerante, um doce, a fim de que saísse logo de perto. Seu diálogo com Chico era comovente e enternecedor. Chico perguntava: Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que Senhor Jesus tá me espiando por detrás de uma nuvem. É lindo isso, né? Pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes, Alina pensava: meu Deus,
Como que o Chico pode perder tanto tempo com ele quando tem milhares de pessoas que viajaram quilômetros e nem sequer chegaram próximo ao Chico? Adelino se questionava por que o Chico não diminui o tempo do Jorge para poder dar atenção aos outros. Adelino conta que somente mais tarde entendeu que a única pessoa capaz de parar e ouvir o Jorge era o Chico. Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Quando Adelino pensava que tudo estava terminado, o dono da casa dizia: agora nosso Jorge vai declamar alguns versos. Adelino conta que chegava a se virar na cadeira pensando: onde o Chico arruma tanta paciência? Bem, Jorge, agora para nossa despedida, declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça que ia roubar. Ah, tio Chico, já me lembrei. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do surrado paletó, colocava as mãos para trás, olhava para o lado e inflava orgulhoso. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para catacumba. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior dos seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Para se despedir, não se abraçava ao Chico, ele se jogava assim, todo, por inteiro, em cima do Chico. Assim, por alguns anos, Adelino se habituou a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi lhe cativando. Adelino fala que não sabe dizer quantas vezes pensou em levar um presente a esse pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, foi adiando e o tempo passando. Acabou por não lhe levar nada. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só, em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Chico contou que foi esse irmão de pele escura, cabelos enrolados, feridas nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Adelino conta que sempre que pensa nessa história, ele chora. A gente corre risco de chorar um pouco, não é? Quando a gente se deixa cativar. Adelino termina dizendo que é nesse instante que as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes em sua alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Que possamos endereçar a Francisco de Assis, a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, o nosso pensamento de gratidão por tantas lágrimas enxugadas. Obrigada a vocês por tudo e por todos. Deus abençoe cada vez mais a existência de vocês a serviço do Cristo. Vou parar mais um minutinho aqui para ver se tem mensagens. Leonilda, obrigada por tão profunda mensagem. Nos faz olhar para o nosso eu com mais amor, compreensão e humildade. Regina, você sempre toca lá naquele cantinho escondido da gente. Deus abençoe este seu dom. Gratidão também, Regina. Lunalva, emocionante, muito mesmo. Que esta emoção nos acompanhe neste domingo e toda semana, Andréia. Obrigada, Lunalva. Nájila, amar é encontrar no outro um lugar e entregar o melhor de si. Cuidar, proteger, acolher, ensinar é amar. É um sentimento perfeito, que aparece até nos erros para transformar em acerto. Cada um ama do seu jeito.
Mostre amor do seu jeito, e mesmo com seus defeitos, todo mundo tem formas de amar. Essa é a mensagem, que apesar de todos os nossos defeitos, de sermos imperfeitos, todos nós temos amor, temos Deus em nós. Niceia, agradecemos aqui já estamos agradecendo, é isso mesmo. E para terminar, eu vou trazer essa linda frase do Chico, porque ela resume tudo que nós falamos na reflexão dessa manhã. Chico fala o seguinte: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, o Evangelho de hoje foi um convite para despertarmos para a necessidade dessa mudança de sentimentos. Desejo que cada um de nós possa, pouco a pouco, reduzir o orgulho e, através da abnegação, se tornar cada vez mais humilde. Enfim, que possamos aproveitar cada oportunidade que temos no nosso dia a dia para seguirmos essa frase: feliz é o humilde, pois é moralmente consciente. É isso. Obrigado a todos. Agradeço a presença dos bons espíritos, do Mestre Jesus, que possamos sentir as bênçãos que eles estão nos derramando. Essas bênçãos se prolonguem por todo o dia de hoje, por essa semana. Desejo a todos um excelente dia. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo.